A obesidade é uma das doenças mais graves de hoje em dia. Dados publicados pela OMS mostram que de toda a população mundial, o número duplicou de 1990 para cá. Esse número fica ainda mais alarmante quando a gente fala da faixa etária entre 5 e 19 anos, em que a gente teve 4 vezes mais pessoas com a doença crônica. De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade de 2024, a projeção para 2035 é de 20 milhões de crianças e adolescentes com obesidade e sobrepeso. Visto isso, a gente vai falar hoje no nosso episódio sobre a obesidade, suas implicações e um dos métodos que as pessoas procuram, que é a cirurgia bariátrica. Olá, tudo bem? Estamos aqui com o Conecta Med, nosso podcast sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jéssica Calisto e aqui a gente vai falar um pouquinho de como manter e ter hábitos mais saudáveis no nosso dia a dia. Estou aqui com o Dr. André Nassif, formado pela PUC Paraná, doutor de cirurgia bariátrica pela UFPR, sócio fundador do programa Slim Pass e estudou um pouquinho do tema em Londres, né, doutor? Prazer estar aqui, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Jéssica, parabéns pela iniciativa, pelo programa. Estou aqui à disposição para responder o que você achar mais pertinente para os seus ouvintes. Doutor, frente a esse panorama geral de dados alarmantes, quantidade de pessoas obesas, queria uma análise sua sobre o número de obesos no Brasil e num cenário mundial. Sabe que toda vez que me chamam para dar uma aula, e eu dou a aula da curva de crescimento da obesidade da OMS, eu sempre fico assustado e pensando, quando que essa curva vai se achatar, né? Cada ano que passa, os números são mais alarmantes, né? Hoje, aproximadamente 1/3 da população brasileira e mundial sofre de obesidade, IMC maior do que 30. A gente pode até explicar um pouquinho disso na sequência. Mas, de fato, é um número assustador para a sociedade, porém animador para quem lida com isso e trabalha com isso. Precisamos achatar essa curva de alguma forma. E, doutor, puxando um pouquinho mais para o nosso tema, quais são os critérios que o paciente tem que ter para ser submetido a uma cirurgia bariátrica? Muito bem, para chegar no ponto da cirurgia bariátrica, o paciente precisa preencher basicamente 3 critérios. O primeiro deles, IMC. A obesidade dele tem que estar acima do IMC de 35, sendo que de 35 até 40 ele precisa de alguma doença associada, maior do que 40 não depende de doenças. Ele tem que ter mais do que 5 anos de obesidade e tem que ter tentado clinicamente emagrecer por pelo menos 2 anos. Doutor, pode explicar um pouquinho o que é esse IMC, que algum pessoal de casa ainda pode não saber? O índice de massa corporal, o IMC, é um cálculo matemático feito do peso dividido pela altura ao quadrado. Ele dá um dado um pouquinho mais fidedigno para a gente entender como é que está o peso dessa pessoa de acordo com a altura dela. O normal do IMC é estar entre 18 e 25, IMC normal. De 25 até 30 é o sobrepeso, então um pouquinho acima do peso. Maior do que 30 já é obesidade. Maior do que 35 é obesidade grau 2, maior do que 40 é obesidade grau 3, maior do que 50 é super obeso e maior do que 60 é super obeso, né? Então, a cirurgia bariátrica entra naquele ponto de 35 em diante. Doutor, a gente vê muito que as pessoas com obesidade normalmente têm outras comorbidades, outras patologias e um risco cirúrgico maior. Como que é essa dosagem de ele está obeso e precisa operar para melhorar outros parâmetros, ou ele tem muito risco cirúrgico e não dá para fazer a cirurgia, por mais que entre nos critérios? A maior parte dos pacientes que chega para mim, ela chega antes de chegar em grandes problemas de saúde. O que é bom. Talvez um pouco mais por causa do meu perfil, ser um pouco mais jovem, a média de pacientes que eu opero é de 35 a 40 anos. Então, eles têm sim comorbidades, mas uma pressão alta leve, o início de um diabetes, alguns problemas ortopédicos. Agora, às vezes chega aquele senhor, de 55 anos que já infartou, já teve um derrame. Aí a gente sim precisa dosar risco-benefício, né? Agora, quando a gente olha grandes literaturas a respeito do assunto, mesmo o paciente tendo um risco cardiológico, por exemplo, moderado, então aquela pessoa que tem um risco de ter um evento cardiovascular ali de 1% até 2%,
dosando o risco-benefício de fazer um procedimento nesses pacientes, normalmente os benefícios de uma cirurgia bariátrica acabam superando esses riscos. Por quê? Porque depois que esse paciente emagrece, melhora esses fatores de risco cardiometabólicos do médio e longo prazo, passando o procedimento cirúrgico, que é um período um pouquinho de maior risco dele ter algum problema com a anestesia em si, ele acaba ganhando mais pontos de qualidade de vida e até anos de vida, né? Tem um clássico artigo lá que foi o que mudou o panorama da cirurgia bariátrica, que foi o SOS, o Swedish Obese Subject, de 2007, publicado no New England, que definiu que quem faz cirurgia bariátrica com aqueles critérios de indicação que eu acabei de comentar, vivem mais do que aqueles que não fazem no tratamento clínico. E aí, evoluindo esse estudo até para mais curto prazo, publicações recentes dão, em média, 7 anos a mais de vida para quem faz cirurgia bariátrica tendo indicação, contra quem tem indicação e não faz e fica no tratamento clínico. Então, a gente hoje não tem muita dúvida no sentido de indicar a cirurgia. Quando ele preenche critério, se ele operar, ele vai viver mais e vai viver melhor. Então, mesmo levando em consideração as possíveis complicações, os possíveis riscos de doenças, acaba valendo a pena operar. E eu lembro muito da época que eu mesma atendia paciente que era candidato à cirurgia de bariátrica, que a gente questionava exercício físico e alimentação, e os pacientes passavam realmente achando que tinham um hábito de vida saudável. E no fim estava uma bagunça, estava tudo errado. No particular, a gente percebe que é mais fácil o paciente acompanhar com um nutricionista, com um psicólogo, até para mudança ali de mindset. Como que funciona isso nível SUS? O paciente consegue ter esse acompanhamento multidisciplinar? Nível SUS é complicado, né? Eu trabalhei praticamente 8 anos junto a um grande serviço de cirurgia bariátrica do SUS, fundado e mantido por muitos anos pelo meu pai, Luiz Sérgio Nassif, lá na Santa Casa, né? Até o momento que a gente saiu, no finalzinho do ano passado, eram 7.000 cirurgias realizadas. Então, acompanhei bastante gente nesse aspecto. De fato, o acompanhamento pelo Ministério da Saúde, ele é junto ao hospital até 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio, ele tem acesso ao cirurgião, tem acesso ao nutricionista e à psicóloga. Claro, numa grande quantidade de atendimentos, talvez não com uma qualidade ideal. Mas esse até é um ponto para discussão depois. Agora, depois que esse paciente recebe alta do ambulatório de cirurgia, ele é devolvido para a unidade de saúde e pela unidade de saúde, teoricamente, era para ter acesso a nutricionistas e psicólogos. Mas conversando no dia a dia com esses pacientes, mesmo na realidade de Curitiba, que é um nível bom de unidades de saúde, a maior parte desses pacientes não tem acesso à nutrição e psicologia. O que é muito ruim, né? Um fator bem importante para deixar esse paciente a mérito dele. Ele que tem que ir atrás de informação, de conhecimento, e a gente sabe que não é esse o tratamento da obesidade, né? Ele é mantido. Esses pacientes precisam se manter perto do cirurgião, da nutricionista, do psicólogo e às vezes de alguns outros profissionais, né? Psiquiatra, quando há indicação de alguma medicação psiquiátrica ou até de alguma outra especialidade. É interessante porque muitos acham que só a cirurgia bariátrica vai ser transformadora e tem todo por trás ali, né? E visto isso, assim, como que funciona? Tem um dado muito importante que as pessoas acabam distorcendo, que 90% dos pacientes têm o reganho de peso. E é uma informação falsa, né? Queria que o doutor falasse um pouquinho mais sobre isso, que acaba desanimando quem tem interesse em bariátrica. Vou ganhar tudo de novo, não vai ser benéfico. Isso que você comentou é espetacular, né? A gente tenta disseminar, nós como cirurgiões bariátricos, que a cirurgia ela é uma baita oportunidade de transformação de vida para as pessoas, né? Não são todos que de fato aderem a a mudança de estilo de vida, mas posso te garantir, Jéssica, que 100% dos pacientes emagrecem. 100% dos pacientes têm um resultado bom num primeiro momento. Agora, alguns pacientes não mudam em nada o estilo de vida deles, usam o que a cirurgia tem de bom no início, que é fazer ela comer menos, que é aumentar um pouquinho o metabolismo dela, mudando um pouquinho os entre-hormônios,
e elas emagrecem, mesmo continuando comendo qualidade ruim, forçando um pouquinho, pequenas quantidades de alimentos ruins várias vezes por dia e não fazendo exercício físico. E, às vezes, o que é pior, né? Não procurando ajuda de equipe multidisciplinar. Esses pacientes têm um reganho um pouco maior. Mas agora a gente também precisa combater esse ponto que você comentou, né? É muito comum reganhar um pouco de peso depois de 2 anos de pós-operatório de cirurgia bariátrica. Hoje a gente já consegue entender que 90% das pessoas reganham 10% do mínimo que elas chegam, tá? Então, vamos lidar um pouquinho com a matemática nesse sentido, né? Então, se um paciente chegou a 70 quilos, é normal ele reganhar 7 quilos depois de 2 anos da cirurgia. Mas é só 7 quilos, ele vai estacionar em 77. Não vai mais ser aquele paciente de 100, 110, 120 que ele tinha antes. Um reganho mais importante do que 10% acontece em só 20 a 30% dos pacientes. Olhando o dado como o inverso, né? 70 a 80% das pessoas se mantêm com uma boa perda de peso depois da cirurgia bariátrica. Ela é hoje, de fato, o método mais eficiente que existe no tratamento da obesidade. É um saldo bem positivo, né? Apesar desse reganho. E, doutora, a cirurgia bariátrica é a última opção para um paciente, por mais que atenda os critérios, ou tem outros tratamentos que a gente pode lançar a mão? Olha, eu não gosto muito desse conceito de última opção, sabe? Porque às vezes leva aquele paciente homem de 40 anos, com 120 quilos, achar que, poxa, acho que eu tenho outras coisas ainda para fazer, vou esperar infartar, vou esperar ter um derrame. Aí esse paciente, se a gente falar que é a última opção, talvez ele leve para o lado ruim da questão última opção e espere demais para operar. Agora, é sim a última opção no que tange opções de tratamento da obesidade, né? Então, numa ordem, conforme a obesidade vai ficando mais grave, a gente precisa tratar com dieta, precisa tratar com exercício físico, com equipe multidisciplinar associada, nutricionista, psicóloga. Tem que ter um endócrino quanto antes no tratamento desses pacientes. A partir do IMC de 27 já tem indicação, muitas vezes, de medicação. Hoje tem boas medicações no mercado que podem fazer uma revolução no tratamento dessa obesidade. Se esse paciente quiser alguma coisa um pouquinho mais invasiva, mas não cirúrgica, tem algumas opções endoscópicas, de colocação de balão, algum procedimento nesse sentido. E aí a última opção nesse sentido, sim, seria o tratamento cirúrgico, né? Digamos, a opção mais invasiva. Só que não levem esse termo última opção como, poxa, então vou postergar o meu tratamento. Se você já fez um tratamento clínico, preenche critérios de indicação da cirurgia, não precisa esperar você chegar a 120, 130, 200 quilos, não precisa esperar chegar a um diabetes para fazer a cirurgia. Você deve operar antes, porque quem opera antes vive mais. Doutor, tem algum caso que foi marcante, assim, durante toda essa trajetória? Tenho vários, né? Várias histórias aí. Desde o período da residência, quando eu atendi uma paciente que não conseguia sair da ambulância, ficava deitada na ambulância só, a gente tinha que atender ela na ambulância, o abdômen dela sentado encostava no chão. E ela tinha já tipo um calejamento assim na parte inferior do abdômen de encostar no chão. Um abdômen avental muito grande, apesar de um peso não era tão alto, eram 120, 130 quilos, é uma paciente que já não andava há bastante tempo. Agora, recentemente tive um paciente, o maior paciente que eu já operei, né, na minha vida, foi no final do mês do ano passado, fazem uns 5 meses, um paciente de 280 quilos, né? Precisei usar 2 macas cirúrgicas para fazer a cirurgia nele, adaptar toda a logística do hospital, né? Porque tinha que ser o elevador específico que ele passasse. E um paciente jovem, sabe? Um paciente jovem que andava ainda. Fiquei 1 ano com ele emagrecendo para conseguir fazer a cirurgia com mais segurança. Mas as histórias, se você começar a me perguntar aqui, eu vou lembrar de várias histórias. E cada paciente que a gente opera, a gente tenta entrar dentro da cabeça dele, entrar dentro da realidade dele, para que não seja só um procedimento, né? Só uma cirurgia que ele perde alguns quilos. De fato, seja uma mudança de vida. E nisso o cirurgião entra como um pilar central, né? Quase como um coaching ali, dando as estratégias mais importantes para essas pessoas seguirem.
A gente acaba esquecendo um pouco do backstage, que é difícil o estilo de vida para esses pacientes, porque às vezes eles não conseguem entrar num exame, para fazer um exame, não tem cadeira específica, não tem maca. E queria saber, doutor, como esses pacientes estão hoje em dia? Continuou o acompanhamento? Tem notícias recentes? Eu sou um pouco chato no consultório, assim, né? Então, todos esses pacientes da minha clínica privada, eu tenho uns 90%, 95% de segmento desses pacientes nos primeiros 2 anos, o que é bem bom, é bem bom. A maior parte dos cirurgiões, eles não se preocupam muito com acompanhamento de pós-operatório. Eu, de fato, me preocupo e espero continuar me preocupando enquanto a minha saúde me permitir, né? Porque é bem cansativo manter acompanhando esses pacientes. Mas esse paciente em questão, de 280, ele já perdeu uns 50 quilos mais ou menos. Eu fiz um sleeve nele só. Talvez a gente tenha que fazer um segundo procedimento cirúrgico nele para fazer ele perder mais peso ainda. E tá super bem, super feliz, tá no menor peso que ele já teve aí nos últimos 5, 10 anos. Então, um resultado bem legal. Aquela primeira paciente do abdômen em avental, uma curiosidade, a gente levou ela para o centro cirúrgico em 2015 e a primeira cirurgia que o meu pai fez nela não foi uma bariátrica, foi uma dermolipectomia, foi retirada do excesso de pele antes, porque estava realmente muito inflamado, fazendo muita ferida. 6 meses depois ele fez um sleeve nela e ela ficou super bem pelo tempo de acompanhamento do SUS, 1 ano e meio. Depois disso, algumas me mandam mensagem ali no Instagram, no Facebook, algumas delas. Tem alguns grupos ainda de Facebook que elas me mandam, mas não são todos que têm acesso a gente no consultório, né? Então, acabam seguindo o caminho das unidades de saúde. O doutor comentou sobre o sleeve, que é uma das técnicas, né, da cirurgia. Queria que o doutor explicasse os outros tipos que a gente tem e como que faz para escolher qual seria a mais adequada para cada paciente. Perfeito. Então, a gente tem basicamente hoje 2 opções cirúrgicas que representam aí 90% a 95% das cirurgias feitas no Brasil e no mundo, tá? Basicamente, então, sleeve e bypass. Sleeve, um pouquinho mais fácil de explicar, uma cirurgia que a gente mexe só no estômago, grampeia todo o estômago, desde lá de baixo até lá em cima, deixando ele um tubo longo e fino, tá? Uma cirurgia que só diminui a quantidade que o paciente come, porque você só mexe no estômago. Perde mais ou menos de 25% a 35% do peso. A outra opção é o bypass, ou cirurgia de FOB capela, ou gastroplastia com derivação intestinal. Todos esses nomes se referem a bypass. Bypass é uma cirurgia que não tira nada do paciente, que nem um sleeve. Ele só desvia. Então, a gente grampeia o estômago, deixa ele bem pequenininho ali em cima e conecta nesse mini reservatório gástrico o intestino. O restante do estômago e o comecinho do intestino fica por onde não passa comida. Então, o paciente fica com um estomaguinho pequeno, diminuindo a quantidade que a pessoa come, e também fica com um desvio de 2 metros de intestino, pelo qual diminui um pouco a absorção dos nutrientes, né? Não propriamente diminui a absorção dos nutrientes, mas muda a forma que são secretados alguns hormônios do intestino, fazendo os pacientes emagrecerem. A forma de escolher qual técnica, ela não é tão simples, tá? Leva em consideração quanto peso o paciente tem que perder, tá? Então, acabei de dar um exemplo, por exemplo, de um paciente muito pesado, que a gente fez um sleeve, porque tinha a opção de fazer um outro procedimento colocando algum desvio intestinal depois. Ou às vezes o paciente é muito leve e muito jovem, 35, 36 de MC, um sleeve talvez já fosse suficiente para tirar ele da obesidade e ele ficar bem. Ali no meio do IMC de 40 a 45, normalmente a gente acaba fazendo bypass. Então, peso é um ponto importante para se decidir. As doenças que o paciente tem também. Por exemplo, se o paciente for diabético, a gente acaba fazendo mais bypass, porque o bypass melhora muito mais o diabetes do que o sleeve por atuar nos hormônios que são parecidos com a insulina. Então, a cirurgia metabólica que se fala por aí é o bypass, basicamente. Se o paciente tem refluxo também, a gente acaba canalizando muito mais para o bypass, porque a doença do refluxo melhora muito mais depois do bypass e piora depois do refluxo. Enfim, basicamente a gente vai conversar com o paciente, entender um pouquinho o perfil dele, pedir para ele estudar em casa, a opinião dele também é importante durante as consultas, e avaliar os exames para definir qual é a melhor técnica.
Muitos pacientes ficam preocupados com complicações intra- e pós-operatórias, principalmente a questão de trombose, de fístula. O que eles podem fazer para evitar isso? Essa preocupação da fístula, da trombose, ela é bem importante. Eu gosto de falar no consultório um número assim de 5% de chances de você ter algum problema, 95% de chances de você ter um pós-operatório bem tranquilo, completamente livre de complicações. Sendo que desses 5%, a maior parte das complicações são pequenas, uma infecção de ferida, uma hérnia de portal, né, uma hérnia no músculo que entra as pinças de vídeo, trombose e fístula, por exemplo, elas são complicações que acontecem em menos de 1% dos casos. O que o paciente pode fazer para prevenir elas? Número 1, fazer um bom preparo de pré-operatório, né? Se nutrindo bem, no bom sentido, né? De preferência perdendo peso e melhorando um pouco a saúde dele durante aqueles meses que antecedem a cirurgia. E no pós-operatório, seguindo à risca as orientações que a gente dá, né? Por exemplo, para prevenção de trombose, né? Que é uma dos nossos maiores medos do paciente também. A gente vai usar meia elástica, bota pneumática durante a cirurgia, que fica apertando a panturrilha dele para prevenir que o sangue não fique parado ali. A gente vai pedir para ele andar no mesmo dia da cirurgia. Então, por exemplo, acabei de fazer um sleeve, agora há pouco. O paciente com certeza já está andando no quarto. E as injeções de anticoagulação no pós-operatório. Então, em suma, fazer um bom preparo, confiar na equipe e seguir as orientações que a equipe te passar. A gente sabe que esse cuidado pós-operatório é muito importante e principalmente na técnica ali de derivação intestinal, isso faz com que as pessoas... exista certos alimentos que elas não podem comer, né? Queria que o doutor explicasse como que é a dieta nesse pós-operatório, que eu acho que as pessoas ficam confusas. O que eu posso comer? Quando que eu posso voltar a uma alimentação normal? Muito bem, então tem duas orientações diferentes aqui. Uma primeira para a gente falar sobre os primeiros dias de pós-operatório, dias e semanas, e depois pensando para a vida, né, no longo prazo. Sobre os primeiros dias, normalmente a nutricionista orienta esses pacientes muito bem com relação a uma progressão de consistências, tá? Então, nos primeiros 10 dias, esse paciente vai ficar com uma dieta líquida. 10 dias em diante, ele vai evoluir para uma liquidificada. Depois disso, uma pastosa para daí voltar a comer. Ou seja, vai aumentando devagarzinho a consistência da alimentação para que esse estômago esteja pronto para receber uma consistência, uma comida sólida ali, né? Agora, desde o começo, desde antes da cirurgia, a gente já treina os pacientes a uma mastigação melhor, a uma alimentação de pequenas porções várias vezes por dia, uma paciência ali na hora de comer, na hora de se alimentar. Muitos pacientes obesos comem extremamente rápido, né? Não mastigam a comida, então esse treinamento às vezes chega até a se fazer por uma fonoaudióloga, né? Então ela ajuda o paciente a treinar essa alimentação melhor, para que quando chegue lá na dieta sólida, ele consiga se alimentar com aquele mini reservatório gástrico, né? Então veja, Jéssica, o estômago fica com 30 ml, né? Com 4 centímetros no maior diâmetro. Então cabe muito pouco alimento ali. E esse alimento vai direto do estômago para o intestino. Então ele tem que estar bem mastigado, bem processado, para que quando ele chegue no estômago ele consiga passar para o intestino, e quando ele chega no intestino ele não assuste tanto o intestino ali com alimentos mal processados. Nesse sentido, tem algumas orientações que quem faz cirurgia bariátrica tem que ter para o resto da vida, né? Tem alguns alimentos que têm muito resíduo, muita casca, muito bagaço que devem ser evitados. Os clássicos, até postei esses dias no meu Instagram lá, fez maior sucesso. Melancia, é proibido melancia com grande quantidade de bagaço, né? Porque melancia cai bem, né? Ainda mais no calor ali. Você vai e come meia melancia, todo aquele bagaço pode entupir o intestino de quem fez um bypass, por exemplo. Então, melancia, manga, laranja, uva, né? Com casca, camarão, às vezes muitos legumes que têm muita fibra. De modo geral, assim, em excesso, né? Pequenas porções não tem problema nenhum. Apesar do doutor ser cirurgião, o doutor criou um programa, né, de tratamento de obesidade com medicações, né? Outra forma de tentar ajudar a população. Queria que contasse um pouquinho sobre esse projeto. Na realidade, eu não diria nem ter, apesar de ser cirurgião, né? Como eu trato obesidade todos os dias, trato muito pacientes com reganho de peso, por exemplo,
Imagine chega para você um paciente que fez um bypass, você pede uma endoscopia, você olha, tem um estômago de 3 centímetros, uma anastomose, uma costura do estômago para o intestino de 1,5 centímetro, e o paciente operou com 120 quilos, chegou a 70, mas voltou para você com 110 de novo. Típico caso que não existe uma nova cirurgia para você fazer para esse paciente. O tratamento dele é clínico, eminente clínico. Você precisa entender o que fez esse paciente conseguir reganhar peso mesmo literalmente, sem ter estômago e ter uma cirurgia bariátrica funcionante ali dentro. Uma cirurgia bariátrica que não tem o que se fazer do ponto de vista cirúrgico, pelo menos de uma forma simples. E nesse sentido, criei, inicialmente um programa de emagrecimento clínico, que envolve equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, endócrino, usando o que as novas medicações têm de bom para dar, Tem muitas medicações boas no mercado hoje, estão chegando cada vez mais medicações boas, as injetáveis, os análogos de GLP-1, Inclusive, posso até comentar, foram inventados por causa da cirurgia bariátrica lá no passado. É uma bariátrica injetável, nada mais é que isso. Estão tentando desenvolver até medicações que têm mais componentes parecidos com a cirurgia bariátrica. E além do tratamento de consultas, a gente cria dentro do Slim Pass, que é o nome dessa empresa, um ambiente favorável para o paciente perder peso, Então eu facilito entregando desconto para esse paciente comprar comida fitness no festival com desconto, marmitas fitness com parcerias, desconto em várias academias aqui da cidade, um grupo de WhatsApp que fica engajando esses pacientes, incentivando eles a emagrecer. O paciente que mais emagrece ganha alguns prêmios, um deles ganhou uma viagem para Gramado no final do ano passado. Então, o diferencial da coisa, acho que é a palavra engajamento. Todo mundo basicamente sabe que o tratamento da obesidade é com nutricionista, psicólogo e endócrino. Mas, de fato, quantos pacientes vão nesses 3 profissionais? Eles não vão, porque eles não se sentem incentivados. Criando um ambiente que ajuda ele a emagrecer em todos os aspectos, o resultado é surpreendente. Muito bacana, doutor. Tenho certeza que o pessoal de casa se sentiu incentivado também. E para a gente finalizar aqui, a gente tem o nosso quadro Não Deixe para Depois, que a gente queria dica. O que o senhor faz no dia a dia para manter um estilo de vida saudável e pode dar de dica para os nossos ouvintes? Não deixe para depois. Olha, bom esse quadro, hein? Agora vou tentar ser criativo aqui a ponto de atingir o pessoal. Mas o que eu faço? Eu crio uma agenda do exercício físico, coloco ela dentro da minha rotina, Então eu tenho algumas aulas de exercícios físicos e de esportes que eu gosto, que eu coloco dentro da minha agenda, seja 2, 3 vezes por semana. Eu coloco dentro da minha agenda algumas coisas que são importantes para a minha saúde de coluna, um pilates lá, por exemplo. E eu coloco dentro da minha agenda também a academia. Então, no sentido de exercício físico, eu literalmente deixo a minha agenda livre para isso. Eu sou a única pessoa que tem autonomia em cima da minha agenda para, de fato, conseguir colocar esses compromissos e deixar eles livres. No sentido de alimentação, acho que a principal dica é não o que você come em casa, mas o que você compra no supermercado, Então, ter à disposição alimentos saudáveis, acho que é o principal ponto, porque na hora vamos ver, quando você vai fazer alguma comida, vai preparar alguma coisa, você prepara o que tem. E se o que você tem em casa são alimentos mais calóricos e não tem muitos alimentos saudáveis à tua disposição, você acaba comendo os alimentos menos saudáveis. E, se possível, eu em casa tenho uma funcionária que me ajuda na alimentação, eu que escolho o cardápio junto com a minha esposa, dando orientação. Olha, eu quero esses tipos de alimentos aqui e não deixo à disposição ela fazer o que é mais gostoso só, Entender um pouquinho sobre nutrição faz bem para a saúde da casa toda. Todo mundo acaba emagrecendo. Eu vejo isso, inclusive, em alguns pacientes. Então fica aí as minhas dicas de exercício e de alimentação. Maravilha, doutor. E que esporte que o doutor pratica? Hoje o meu foco está em pádel, esporte meio diferente, de raquete, aí, uma derivação do tênis. Quando dá, eu ainda surfo, mas bem esporádico. Agora com 2 filhos pequenos está bem difícil. E academia, basicamente.
eu não considero o Pilates um esporte, né? Eu faço mais por obrigação, porque todo cirurgião que gosta de operar tem que fazer Pilates ou algum exercício de core, tipo yoga. Basicamente esses 3. Doutor, queria agradecer a sua presença, obrigada por responder as nossas dúvidas, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço o convite e fico à disposição para outros episódios, se for necessário. Obrigada, doutor. Queria agradecer também a NutriShake, que é o primeiro shake to go de Curitiba, que está fornecendo um lanchinho para os nossos convidados, então um presentinho para o doutor. Muito obrigado. E queria agradecer aos ouvintes que estão escutando a gente. Se você gostou, compartilha com seus amigos e familiares. E até o próximo episódio.